Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA Etapa 5. E hoje nós trouxemos um conteúdo top das galáxias. Pense num conteúdo que está presente na matemática. De hoje para frente, tu vai precisar desse conteúdo. E professor, o negócio é sério mesmo? É sério. Para trabalhar com esse cara, eu preciso saber daquelas operações básicas. Eu tenho certeza que vocês já estão super feras. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Realizar principalmente jogos de sinais. E aí, professor, jogo de sinal, mais com menos, esse negócio? Mas se você não se lembrar muito bem disso aí, não se preocupe não, que a gente vai recordar com vocês. Estão preparados? Qual que é o conteúdo? Deixa eu dar meu boa noite aqui específico. Boa noite, Dom Inocêncio, Gero Menha, Lagoinha do Piauí. Meu boa noite para você que está conectado pelo YouTube. Estou vendo aqui Oeiras chegando. Meu boa noite, Oeiras. Sejam todos bem-vindos. Prof, que assunto é esse, professor, que eu vou precisar para todas as séries da matemática, para o vestibular? Professor, estou curioso, vem cá comigo, está aí na telinha de vocês, olha o conteúdo. Equação do primeiro grau. E, professor, é difícil? Não, não é difícil não. É tranquilo o conteúdo. Eu só preciso, basicamente, obedecer algumas regrinhas, professor, para estar resolvendo. Prof, do que trata? Vou começar a apresentar o conteúdo para vocês. Eu estou com os dois chats ao vivo, chat do YouTube, chat do IPTV. Então, na hora que forem surgindo as dúvidas, você vai lá e pergunta. Mas pergunta mesmo, não vai se acanhar, não vai ficar acanhado não. Pode ser? Fechou? Prof, do que trata? O que é este conteúdo que é tão importante para a matemática? Sem brincadeira nenhuma, ele vai estar presente de hoje. Hoje, que dia é hoje? Vou até marcar aqui, professor. Hoje são 11 de agosto, 20 horas e 17 minutos. Qualquer conteúdo daqui para frente, se não precisar de forma direta ou indireta, você vai estar precisando de uma equação. Prof, o que é uma equação matemática por definição? Matematicamente falando, professor. Seja bem-vindo, grande Gabriel. Uma equação é toda sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade, professor. Traduza isso para mim, professor. O que é uma sentença matemática aberta, professor? Que exprime uma relação de igualdade. Você vai ter uma expressão matemática. Quando eu digo expressão matemática, é aquela sentença, é aquela conta que se apresenta com uma letra para você. Hoje, professor, como assim? Vai ter letra? Ei, professor, já vem com a história, misturar o português com a matemática. Os alunos sempre dizem isso para mim. Não é bem isso. Essa letra, dentro da matemática, ela vai representar para mim um número qualquer, um número que nós queremos descobrir. Essa letra, dentro deste conteúdo da equação, ela é chamada de incógnita. Então, o cara vai perguntar, qual é a incógnita, professor? Esta palavra incógnita, ela também pode ser chamada de vou até botar aqui, variável, professor, porque eu já vi na internet muitos sites, ao invés de chamar incógnita, chama variável. Mesma coisa? Mesma coisa. Para facilitar a sua compreensão, professor, vou te dar um exemplo logo. Olha esta sentença que eu estou colocando para você. Botei até um vermelho ali para chamar a tua atenção. Olha esse exemplo. Professor, isso aí é uma equação? É sim, senhor. Eu olhei para ela, como é que isso, professor? Estou olhando ali esse negócio aí, como é que eu sei que isso aí é uma equação? Gente, ele diz para mim que a equação é aquela sentença matemática aberta que exprime uma relação de igualdade, professor. Ah, professor, entendi. Então, para ser equação, tem que ter um sinal de igual. Tem que ter um sinal de igual. Aí o que eu quero que você observe? Vamos bem devagarzinho para todo mundo entender. E se for surgindo dúvida, não fique com vergonha. Vai lá no chat e pergunta para mim, tá bom? Quando a gente olha para a sua equação, a gente vê que nós temos uma expressão que está à esquerda da igualdade e uma expressão que está à direita da igualdade, professor. Eu quero que você entenda que tudo o que estiver à esquerda da igualdade, eu chamo de primeiro membro da minha equação. Tudo que estiver à direita da igualdade,
eu chamo de segundo membro da equação. Essa parte agora é só olhar, só observar. Então, professor, traduz aí para mim, de uma forma bem simples, o que é a definição de equação. Como é que eu sei que essa expressão ela vem a representar para mim uma equação? Professor, de forma simples. Tem que ter o igual, tem que ter letra. Entendeu? Tem que ter o igual e tem que ter uma letra, professor. Ah, entendi. Então, isso é uma equação? Isso é uma equação, gente. É a definição mais fácil que eu posso colocar para vocês. Então, se eu olhar direitinho, tudo que está à esquerda da igualdade ali, professor, tem o 6x menos 8. Então, o 6x menos 8, ele pertence ao que nós chamamos de primeiro membro da equação. E o 5x mais 4 pertence ao segundo membro da equação. Eu quero que você perceba que numa sentença matemática aberta que exprime a relação de igualdade, ou seja, numa equação, nós temos termos que são semelhantes e termos que não são semelhantes. O que é um termo semelhante, professor? Um termo semelhante, eu vou partir para um exemplo. Você está vendo no primeiro membro o número 6, ele vem acompanhado do x. Qual que seria, professor, um termo que seria semelhante ao 6x? Outro termo que também tenha o x, professor. Outro termo que também tem o x. Então, nesse caso, eu posso dizer que o 6x ele é semelhante do 5x. Eu posso dizer que o 8, professor, ali, ele é semelhante do 4. Professor, por que o 8 é semelhante do 4? Porque o 8 e o 4, eles não vêm acompanhados do x. Até aí, tudo bem? Prof, beleza. Se eu olhar para uma expressão, eu acho que eu já sei reconhecer quando que ela é uma equação. Sei também olhar o que está à esquerda da igualdade, é o primeiro membro, dar uma olhada no que está à direita da igualdade, passa a ser o nosso segundo membro da equação. Tá, professor, essa parte aí está tranquilo? Podem perguntar. Eu quero saber, professor, o que eu faço com a equação? A equação, gente, é para nós descobrirmos quanto que vale aquele x. Prof, resolve essa equação para mim entender. Como é que funciona? Vamos padronizar, vamos tentar criar aqui alguns critérios para facilitar a resolução. Eu costumo brincar e digo o seguinte, para nós resolvermos uma equação do primeiro grau com uma incógnita, eu digo assim, menino, menina, faz assim. Tudo que tiver x, tu joga para o primeiro membro. Tudo que não tiver x, tu joga para o segundo membro. Professor, interessante. Então, peraí, quem tem x aqui, professor, é o 6x, deixa eu ver se ela está feita, tá? Não. Eu tenho ali o 6x, esse aqui tem x, esse aqui tem x, professor. Então, eu já sei que esse 5x, eu tenho que jogar para cá, professor, para o primeiro membro. Eu tenho que trocar o 5x. E o 8, professor, que eu tenho aqui, ó, eu tenho que jogar para o lado do 4. Nós temos que agrupar os termos semelhantes. Espera aí, professor, devagar. Repita para mim. Tudo que tiver x, quando eu digo tudo que tiver x, o número que vier acompanhado do x, o senhor vai ter que colocar ele no primeiro membro. E quem não tiver o x, o senhor vai colocar ele no segundo membro. Você entendeu essa parte? Sempre eu vou fazer isso, sempre você vai fazer isso. Mas temos que ter alguns cuidados. Que cuidados, professor, eu devo ter? Qualquer termo que você troque de lado, nosso colega Gabriel já até pontuou ali no chat, muito bem, Gabriel. Qualquer termo que eu troque de lado, eu troco a operação do cara. Como assim, professor? Se um número está no primeiro membro e eu vou jogar ele para o segundo membro, eu vou ter uma alteração de sinal. Se no primeiro membro ele estava somando, ele passa para o segundo membro subtraindo. Tipo, olha aquele 8 lá, olha aquele 8. Qual é o sinal que está na frente do 8 aqui, professor? É um menos. Se eu quiser pegar esse 8 e jogar para o segundo membro, professor, ele vai. Só que ele vai com o sinal trocado, professor. Ele passa para o outro lado somando. Como ele estava subtraindo no primeiro membro, quando eu jogar ele para o segundo membro, ele vai passar somando. Se ele estivesse somando, ele passava subtraindo. Então, na nossa situação, repete de novo comigo. Quem tem x fica no primeiro membro. Quem não tem x
passa para o segundo membro. Então, o 5x, ele vai passar para juntinho do 6x. Então, vai ficar 6, só trocar a cor da caneta aqui. Vai ficar 6x. Esse 5x, professor, eu vou jogar para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele passa para lá menos 5x. Tem mais alguém com x para me já escrever? Não, né? Então, boto o igual. Vou escrever o 4, que já estava no segundo membro. E aquele 8, professor, eu vou ter que jogar para o lado do 4. Só que quando eu jogar o 8 para o lado do 4, professor, ele não é menos, ele vai para o outro lado mais 8. Vê se você entendeu o que foi que nós fizemos. Eu peguei o 5x, joguei o 5x para o primeiro membro, peguei o 8 e joguei para o segundo membro. Por quê? O processo resolutivo de uma equação do primeiro grau diz para mim que o que tiver x eu jogo no primeiro membro, o que não tiver x eu jogo no segundo membro. Mas eu tenho que ter sempre esse cuidado, sempre esse cuidado. Se eu trocar de lado, tem que trocar a operação. Você viu que o 5x, olha lá, professor, o 5x ele estava no segundo membro, não é? Professor, o 5x lá, ele era positivo ou negativo? Eu não estou vendo o sinal na frente do 5. Quando você não enxerga o sinal, professor, ele é positivo. Tipo, vou repetir aqui a expressão. Aqui nós temos mais 6x menos 8 é igual a mais 5x mais 4. Agora você já está vendo o sinal de todo mundo. Se eu não ver o sinal na frente do número, é porque ele é mais, ele é positivo. Então, no momento em que eu pegar esse 5x e jogar para cá, professor, vai ficar mais 6x menos 5x. Você entendeu? Quando o sinal que fica na frente do número é mais, eu não preciso ficar escrevendo ele. Eu deixo ele sem nada na frente, mas entendendo que o sinal que está lá é o sinal de mais. Professor, entendi. Como não tem mais ninguém que tenha x, se eu coloco igual, vai botar o 4 e vai passar o 8, professor, para o segundo membro. Como ele era menos 8 e eu vou trocar de lado, eu vou trocar de membro, troca a operação, troca o sinal, vai mais 8. Todo mundo entendeu? E agora, professor, reduzir os termos semelhantes. Eu vou fazer conta. Quanto é que dá 6x menos 5x? Ah, professor, não sei fazer conta com x, não. Meus amores, a conta só vai ser feita com os números, que são chamados de coeficientes. Quanto é que dá 6 menos 5, professor? Quanto é que dá 6 menos 5? Ah, professor, isso aí eu sei. 6 menos 5 dá 1. Então, vai dar 1x, professor. Eu tenho 6x menos 5x, vai dar só 1x. Professor, eu boto 1 aqui na frente? Se você quiser, você pode botar, mas não tem problema ele não ficar aí não, professor. Dá x, que é igual, professor, 4 mais 8, professor, 12. E agora, professor? Acabou, gente. Eu acabei de descobrir que o x, para esta equação, ele vale exatamente 12. O que você vai fazer? Professor, eu não entendi aquele número ali. Você vai lá no chat, escreve para mim, ou pelo chat do IPTV, ou pelo chat do YouTube. É só você colocar o detalhe que você não entendeu, que a gente apaga e refaz. Professor, sabe como é que a gente aprende isso aí? Treinando. Vamos treinar? Vem cá comigo, olha só. Se você já entendeu a definição, professor, olha o monte de equação que eu estou colocando para você treinar comigo. Vou começar em grau, professor, de dificuldade, para tá bem crescente, em grau de dificuldade crescente, ou seja, vou botar as mais fáceis, depois a gente vai botar as medianas, depois a gente vai botar as mais difíceis. Mas você vai perceber, professor, que depois que a gente entende, não tem equação do primeiro grau difícil. Olha quantas equações eu trouxe para treinar com vocês ali. Professor, 8 equações. Prof, de uma por uma, vamos lá. Letra A, professor. X mais 1 igual a 9. Como é que eu resolvo, professor? Quem tem letra fica no primeiro membro. Quem não tem letra fica no segundo membro. Quem que é o primeiro membro, professor? É tudo que está à esquerda da igualdade. Ou seja, o que está aqui, professor, é o primeiro membro da equação.
Tudo que está à direita da igualdade, professor, é o segundo membro da equação. Professor, eu preciso escrever primeiro membro, eu preciso escrever segundo membro? Não, gente. Eu só quero que você visualize quem está no primeiro membro, quem está no segundo membro. Por quê? Porque possivelmente eu vou ter que trocar algum termo de membro. Nesse caso, o senhor disse para mim que para resolvermos qualquer equação do primeiro grau, o que tiver x vai para o primeiro membro e quem não tem x vai para o segundo membro. Professor, então todos os x que eu estou enxergando já estão no primeiro membro, então já está certo. Mas eu estou visualizando, professor, que tem esse 1 aqui, ó, no primeiro membro. Esse 1 ele não tem o x juntinho dele, então eu vou ter que jogar esse 1 para o lado do 9. Você entendeu? Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem x passa para o segundo. Mas eu não posso jogar esse 1 para o outro lado de qualquer jeito. Eu vou jogar, professor, mas eu tenho que ter o cuidado de jogar ele trocando a operação. Então, se eu fosse resolver, vai ficar o x sozinho, é igual ao 9 que já estava no segundo membro, e aquele 1, ele vai passar para o outro lado. Qual que era o sinal dele aqui, professor? Não era mais quando ele estava no primeiro membro? Então, quando eu vou trocar, eu sou obrigado a trocar a operação. Vai menos 1. Você entendeu? Você entendeu o que foi que nós fizemos? Ah, professor, então o valor do x da nossa equação vai ser 9 menos 1, que dá 8. Acabou, professor? Acabou. Nós acabamos de descobrir que o x da letra A vale exatamente 8. Deu certo? Professor, letra B. Temos outra equação aqui, professor. Quem é o primeiro membro? Aqui é o primeiro membro, professor. Quem é o segundo membro, professor? É o 8. Nas próximas eu não vou mais escrever não, tá bom? Primeiro membro e segundo membro. É só para a gente reforçar a ideia. Prof, repita comigo. Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem x fica no segundo. Já estou vendo quem que eu vou trocar de lado, professor. É o 2, ó. O 2 ele não tem x, então ele vai para o segundo membro. Só que, professor, eu tenho que ter o cuidado de ver a questão do sinal. Ele está no primeiro membro e o sinal que está na frente dele é menos, professor. Então, se eu for jogar para o lado de lá, vai como, professor? Vai mais, professor. Vai ficar o x, só quero o x, eu só quero que fique o x no primeiro membro. Só tem um deles? Só, então já boto igual. Aí vai ficar o 8, que eu vou escrever, porque o cara já estava no segundo membro. Agora vamos ter que jogar o 2 para lá, para o lado do 8, professor. Não era menos 2? Então vai para o outro lado, mais 2. 8 mais 2, professor, x vai ser igual. Acabou, professor? Acabou. O que é que vocês estão achando? Pergunta. Você entendeu o que foi que nós fizemos? Tudo que tiver x, coloca no primeiro membro. Quem não tiver x, coloca no segundo membro. Professor, sempre a letra vai ser x? Não, gente. A variável, a incógnita, pode ser utilizado qualquer letra do nosso alfabeto. Mas, entenda, a regra para resolver é a mesma. As letras, quem for número com letra ou só letra, vai para o primeiro membro. Tem que ficar no primeiro membro as letras. Quem não tiver letra, vai para o segundo membro. Quem eu trocar de lado, seja com letra, seja sem letra, tem que trocar o sinal. Vamos para a letra C? Professor, letra C, nós temos aqui, professor, primeiro membro, segundo membro. Quem que vai trocar de lado, professor? Ó, o 8 vai ter que ir para o lado do 10. Como é que vai ficar aí, professor? Vai ficar x é igual a menos 10, que já estava lá. Não vou trocar o sinal do menos 10 porque eu não troquei ele de lado. Eu só troco o sinal de quem eu trocar de membro. Então, o menos 8, se eu for jogar para o lado do menos 10, ele vai mais 8. Então, o nosso x vai ser igual. Gente, eu quero que vocês recordem quando nós estávamos operacionalizando, professor, números inteiros, em aulas anteriores, comecinho do ano letivo. No comecinho do ano letivo, nós verificamos que quando nós trabalhamos com números negativos, para realizar uma adição ou uma subtração, nós temos que realizar o jogo de sinal. E foi mais ou menos assim que nós aprendemos. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Para que serve o jogo de sinal em uma adição ou em uma subtração?
Professor, o jogo de sinal serve apenas para dizer se eu devo somar ou subtrair essas frações. Nesse caso, eu tenho aqui que o sinal do 10, professor, ele é negativo e o sinal do 8 é positivo. Professor, o senhor tem sinais diferentes na conta, né? Quando eu tenho sinais diferentes, professor, é menos. Quer dizer que a gente vai ter que subtrair o 10 do 8. Se eu subtrair 10 do 8, dá 2, professor. Só que tem um detalhe. Sinais diferentes dá menos, quer dizer que eu subtraio, mas na resposta eu tenho que conservar o sinal do maior, de quem tem o maior módulo. Quem é maior para ti no olho? É o 10 ou é o 8? Professor, para mim 10 é maior. Então eu conservo o sinal do maior, que é o sinal do 10. Ok? Na resposta aqui, professor, conserva o sinal da maior das parcelas envolvidas. Tudo bem? Então, o jogo de sinal é apenas para dizer se eu somo ou subtraio. Nesse caso aqui, o 10 com 8, eu teria que subtrair, dá 2. E botar o menos na resposta, por quê? Porque eu conservo sempre o sinal do maior. Você entendeu? Então, a resposta dessa equação, o x vale exatamente menos 2. Vamos para a letra D. Aqui a primeira questão, nível fácil. E, professor, não está fácil, não. Então, que parte você não entendeu? Porque também não vi perguntas no chat. Se você está acompanhando, se você não está entendendo qualquer detalhe, qual é que é a sua obrigação? Ir lá no chat do IPTV, você que está na escola acompanhando a aula, e digitar qual é a sua dúvida. Professor, pode ser qualquer dúvida? Pode, professor. Estou aqui para esclarecer sua dúvida. Agora, se você não perguntar, como é que a gente vai esclarecer isso? Difícil. Vamos fazer o outro? Prof, de novo. Temos aqui o primeiro membro, temos aqui o segundo membro. No primeiro membro, nós temos x mais 3. No segundo membro, nós temos 3. Pelo que eu entendi até agora, quem tem x tem que ficar no primeiro membro, quem não tem x tem que ficar no segundo membro. Então, eu já sei, professor, que esse 3... eu tenho que passar para o outro lado. E tem aquele negócio, se eu vou trocar de lado, o professor troca o sinal, não é verdade? Então, vai ficar o x sozinho é igual ao 3 que já estava no segundo membro e aquele 3 que estava no primeiro membro, quando eu jogar ele para lá, ó, ele aqui era mais, mas quando eu jogar ele para lá, vai menos. Quanto que é 3 menos 3? Professor, 3 menos 3 é 0. Acabou, professor? Acabou essa daí, foi fácil. E aí, professor, tem mais? Tem. Vamos para a letra E, professor. Tá aí. X mais 101 é igual a 300. Professor, acho que essa aí eu consigo fazer. Consegue? Pois faz e coloca no chat, antes de eu finalizar. Professor, no primeiro membro, nós temos aqui o x mais 101. No segundo membro, eu tenho 300. Eu já entendi que aquele 101, professor, é um número e não tem letra juntinho dele. Então, ele tem que andar, gente, do lado de outro número que não vem acompanhado da letrinha. Então, eu já sei, professor, que este 101 eu tenho que jogar para o lado do 300. Professor, por que eu não jogo o x para o outro lado? Porque a regra diz para mim que para a gente resolver uma equação, quem tiver x, eu deixo no primeiro membro. Quem não tiver x, eu jogo para o segundo membro. Quem você trocar de lado, você troca o sinal. Quem que nós vamos trocar de lado aí? O 101, professor. Então, vai ficar como? Vai ficar x é igual o 300 que eu vou repetir. Aí, no caso, é agora, professor, o 101. Professor, você vai passar para o lado de lá? Vamos, né? O 101 está no primeiro membro. E é o que aqui, professor? Mais. E, professor, então, vai para o outro lado, menos 101. Por que foi menos, professor? Porque o senhor trocou de membro. Quanto é que dá 300 menos 101? Professor, se eu fizer a subtração, vai dar 199. Acabou a minha questão.
O x desta questão é 199. Pela lógica, você poderia raciocinar de uma forma diferente. Você poderia dizer para mim o seguinte, ali tem x mais 101, que é igual a 300. Era você pensar em um número que somado com 101 dá 300, porque o que a gente quer descobrir é quanto que vale aquele x. A letra aqui, gente, é meramente um número que até então nós não conhecemos. E o nosso trabalho na resolução da equação é justamente a resolução, descobrir o valor desse x. Professor, mais uma, letra F, professor. Eu tenho x menos 279 é igual a 237. Professor, já sei quem que eu vou trocar de lado. O número lá, o 279, ó, professor. Esse cara, se eu tenho que jogar para o lado de lá. Só que eu já olhei quem está na frente dele aqui, ó, é um menos, professor. Então, se eu vou jogar para lá, vai ficar x é igual a 237, que já estava no segundo membro. Agora jogo, cara, mais, ele vai mais, professor, 279. Você entendeu? Eu acho que está começando a entender, não é verdade? E, professor, quanto é que dá 237 mais 279? Deixa eu fazer aqui. 237 mais 279. 7 mais 9 dá 16. Sobe 1. 7 mais 3, 10, com 1 que subiu 11, sobe 1. 2 mais 2, 4, com 1 que subiu 5. Professor, o x dessa questão, já ouviu essa expressão? Qual é o x da questão? Ele está falando disso aqui. O x da questão é algo que a gente tem que descobrir, professor, que nessa aqui deu exatamente 516. Pegou? Até agora não errou nenhum, hein, Gabriel? Letra E, professor. 17 mais x é igual a 13. E aí, professor, como é que eu faço? Quem que eu vou ter que trocar de lado, professor? Qual que é a regra? O que tem x no primeiro membro, o que não tem x passa para o segundo. Professor, o x já está no primeiro membro. Eu vou ter que pegar esse cara e jogar para o lado do 13. Então, vai ficar x é igual ao 13. E, professor, e o 17? Ele vai para lá mais ou ele vai para lá menos? É só tu olhar o sinal que está na frente do 17. Professor, mas eu não estou vendo nenhum sinal na frente do 17. O que é para a gente concluir com isso? Quando a gente não enxerga o sinal na frente do número. Professor, não estou vendo sinal aqui, ó. Não estou vendo nenhum sinal. Gente, se eu não ver sinal na frente do número, é porque ele é positivo. Ele é positivo, gente. Então, se ele é positivo, professor, ele vai passar para o outro lado menos 17. Entendeu? Ah, professor, então vai ficar x é igual a 13 menos 17. Quanto é que dá, professor? Aqui tem que fazer jogo de sinal. Sabe por quê? Eu tenho aqui o 13 menos 17. Na frente do 13, professor, eu não estou vendo sinal. Então, é porque é mais, né, professor? Então, a gente vai estar fazendo uma conta aqui. Sinais diferentes dá, professor? Menos, professor. Sinais diferentes dá menos. Quer dizer que eu tenho que subtrair. Se eu subtrair, professor, 13 de 17 dá 4. Só que toda vez que eu estou realizando ou uma adição ou uma subtração através do jogo de sinal, professor, eu tenho que ver se o sinal da resposta será positivo ou negativo. Você acha que a resposta aí dá 4 positivo ou dá 4 negativo? De novo, professor, eu conservo o sinal do maior. Quem é o maior? É o 13 ou é o 17? 17, professor. Então, a resposta aqui vai dar menos 4. X é igual a menos 4. Eu lembro também, na minha época, o tio dizia para mim que toda vez que eu subtrair um número menor de um maior, o resultado dá sempre negativo. Também posso pensar desse jeito. Prof, acabou, professor? Tem mais uma, professor. Eram 8, né? A, B, C, D, E, F, G, H. É a última da primeira questão. Prof, essa aqui está mais fácil. O senhor vai pegar aquele 128, vai jogar para o lado do 900. Só que quando o senhor jogar para o lado do 900,
Ele vai somando ou ele vai subtraindo? Professor, olha, se eu não estou vendo o sinal aqui na frente, é porque o sinal que está aqui na frente é mais, professor. É mais. Então, se o senhor for jogar esse 128 para lá, ele vai subtraindo. Ah, é verdade, professor. Professor, por que você não joga o x para o lado de lá? Tudo que tiver x fica no primeiro membro. Quem não tiver x vai para o segundo membro. Então, eu vou dizer aqui que x é igual ao 900, que já estava aqui, menos 128. Faz só a subtração. X é igual. Quanto que dá? 900 menos 128 dá quanto? Deixa eu ver, professor. 900 menos 100 dá 80. Menos 20 dá 780. 780 menos 8 dá 782. Eu acho que é 772, não, Gabriel? 772. Prof, vai dar 772. Porque 72 com 28 dá exatamente 100. É isso mesmo, 772. Acontece. Eu também quase que eu ia fazer em 782, que eu estava tentando fazer de cabeça aqui, Gabriel. Prof, olha só. Do jeito que está aqui, acabou? Acabou, professor. E tem mais difícil? Na realidade, o processo é o mesmo. O que pode acontecer é de nós termos que jogar números que estão no primeiro membro para o segundo e letras que estão no segundo membro para o primeiro. Como é que vai funcionar isso? Vamos treinar um pouquinho mais, professor. Nível médio, equação do primeiro grau. Aquelas lá eram nível fácil, professor. Agora a gente está indo para o nível médio, professor. Quanto é que vai dar aqui? Deixa eu ver, professor. Também são 8, não, são 6. 6 equações aqui agora. Eu tenho 2x mais 3 igual a 15. 7x menos 1 igual a 13. 2x menos 4 igual a 3. O professor vai resolver do mesmo jeitinho? Só tem uma pequena diferença. Você lembra que na questão anterior, o x estava sozinho. Agora, o x aí, ó, ela está acompanhado de um númerozinho na frente do x. Antes era só x mais alguma coisa. Agora eu tenho 2x. Eu tenho 7x. Mas, professor, e aquele 2 lá, o que é que eu vou fazer com ele? Por enquanto, deixa lá. Vamos analisar a primeira, professor? Está aqui. Eu tenho aqui o primeiro membro. Eu tenho aqui o segundo membro, professor. No primeiro membro, eu tenho 2x mais 3. Então, o 2 está juntinho do x. O 3 não tem x. Então, quem que eu vou jogar para o lado do 15? Professor, quem você vai jogar para o lado do 15 é o 3. Quem não tem x vai para o segundo membro. Quem tem x fica no primeiro membro. Professor, então, na nossa situação, dá quanto aqui, professor? Eu vou ter 2x, que eu vou deixar sozinho aqui, é igual a 15 menos 3. Vai ficar 2x é igual 15 menos 3, professor, dá exatamente 12, professor. Acabou? Ainda não. Por quê, professor? Porque eu não achei o x. O que tem ali é 2x. Quando você enxergar isso aqui, ó, 2x, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes x, que é igual a 12. E para a gente finalizar a resolução da equação, eu tenho que deixar aquele x sozinho, professor. Eu tenho que tirar aquele 2 ali da frente dele. Professor, se eu tiro e passa para o outro lado subtraindo, nesse caso não. Por quê, professor? Porque esse 2 aqui, professor, ele está multiplicando com o x. Então, o coeficiente que está multiplicando com o x, eu vou sim jogar para o lado do 12. Só que como esse 2 ele está multiplicando, ele passa para o lado de lá, dividindo. É mais ou menos o seguinte raciocínio. Se o cara está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Se o cara está subtraindo, ele passa somando. Se o cara está multiplicando, que é o caso, ele passa dividindo. Então, para a gente terminar essa equação, vai ficar x é igual a 12 dividido por 2, que eu escrevo como se fosse uma fração. Toda fração é divisão. Então, ficou x é igual a 12
dividido por 2. O professor vai ficar x é igual 12 dividido por 2 dá 6. Perguntem, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida, mais ou menos? Professor, faça mais uma para ver se eu peguei a ideia. Olha só, eu tenho 7x menos 1 é igual a 13. Professor, vamos começar. Quem tem x fica no primeiro membro. Quem não tem x passa para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 7x é igual a 13. Aí, professor, tem que jogar aquele 1 lá para o lado do 13. Como ele é menos, né? Menos 1, vai para lá mais 1. Vamos continuar a resolução, não é isso? Deixa eu ver aqui, ó. Por isso que o x tem que ficar sozinho, que ele quer só o x. Aqui vai ficar 7x é igual 13 mais 1 dá 14. O x já está completamente sozinho? Não, professor. Aqui o senhor tem 7 vezes x, que é igual a 14. Então, é só você lembrar que quando o número ele estiver multiplicando com x, ele também vai passar para o outro lado. Só que ele tem que passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x é igual, esse 7, eu vou jogar para o lado do 14. Vai ser 14, só que 14 dividido por 7. Quanto que dá 14 dividido por 7, professor? Dá 2, professor. 14 dividido por 7 dá 2. Dá para fazer mais uma. Letra C, professor. 2x menos 4 igual a 3. Prof, vamos lá. Aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo. Já vou começar passando esse cara para o lado do 3. Ele vai passar somando ou subtraindo? Vai pensando ali, é só olhar o sinal. Não está menos 4? Então, se eu jogar para o outro lado, vai passar para lá mais 4. Então, deixa o que tem x no primeiro membro igual. Quem não tem x passa para o segundo. Como o 3 já estava no segundo, eu só vou repetir. E o 4, professor, ele vai para lá mais 4, professor. Então, nós vamos ter que 2x é igual a 7. O 2 aqui a gente já explicou, professor, é a mesma coisa que 2 vezes x, que é igual a 7. Como é que eu faço para tirar esse 2 daqui? Como é que eu jogo ele para o lado do 7? Professor, ele passa para o lado do 7 dividindo. Por quê? Porque ele estava multiplicando. Então, professor, nós vamos ter que x é igual a 7 dividido por 2. Professor, 7 não dá para dividir por 2, ou pelo menos não dá uma divisão exata, professor. Então, eu posso deixar desse jeito que está aí, sem dividir? Pode sim. Você pode deixar a resolução de sua equação na forma fracionária, mas se você quiser dividir, 7 dividido por 2 dá 3,5. Você é que escolhe. Professor, vamos para mais. Letra D, professor. O senhor tem 4x mais 2 igual a menos 18. Professor, o senhor vai pegar esse cara, jogar para cá, vai ficar 4x é igual a menos 18. Professor, por que o senhor não troca o sinal do menos 18? Porque eu não troquei o 18 de membro. O 18 ele continua no segundo membro, professor. Então, quem vai mudar o sinal é o 2. O 2, quando eu jogar para o outro lado, ele vai menos 2, professor. Então, vou fazer a conta. 4x é igual. Professor, menos 18 menos 2, eu vou fazer a conta agora, só que agora é sinais iguais, professor. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que eu tenho que somar o 18 com o 2. Dá quanto, professor? Dá 20. Mas aquela mesma história, eu somo e conservo o sinal do maior. Quem é o maior, professor? É o 18 ou é o 2? É o 18. O 18 é o quê? Negativo. Então, na resposta vai ser menos. Então, a gente tem 4x é igual a menos 20. Esse 4 ele está multiplicando, né, professor? Vai passar para o lado do 20, dividindo. X é menos 20 dividido por 4. X é igual. 20 dividido por 4 é 5, né? Só que jogo de sinal. Menos com mais, menos 5.
Entendeu? Só para fechar. Acho que dá tempo, professor. A segunda questão. E, professor, essa aqui, primeiro membro, segundo membro, né, professor? Eu já posso reduzir os termos semelhantes. Vou só repetir aqui, ó. 5x menos 2 é igual a 7 mais 6 dá 13. Eu já podia ter somado logo eles. O 7 com 6, para diminuir minha conta. Agora eu vou pegar esse 2, professor, vou jogar para o lado do 13. Vai ficar 5x é 13 mais 2, porque eu vou trocar o 2 de lado. Professor, vai ficar 5x é igual a 13 mais 2 dá 15. X é igual a 15. Como é que eu tiro aquele 5, professor? Lá da frente do x. Professor, ele está multiplicando, não é? Ele vai passar dividindo. 15 sobre 5 é 15 dividido por 5. O nosso x vale exatamente 3. Professor, mais ou menos, entendi mais ou menos. Lembra que esse material ele vai ficar disponível para vocês na plataforma do Canal Educação. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Mas equação do primeiro grau já acabou? Não, gente, a gente está no comecinho do conteúdo. Fica tranquilo que na próxima aula a gente vai retomar esse conteúdo e vai exercitar questões daquela mesma forma, em nível gradativo de dificuldade. Fácil, média, difícil. Depois que a gente treinar, a gente vai para equações fracionárias. Ali, professor, eu preciso, se tem fração, tem que lembrar do MMC. Você ainda lembra? Se não, a gente vai recordar com vocês. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, galerinha!